Oi, pessoal, aqui é a Alana do BO Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre alguns romances que não são tão clichês, não são tão óbvios. Alguns livros em que o desenvolvimento do casal não seja o ponto principal da trama. Então, se você gosta de romance, ou até se você não curte muito gênero, aqui tem uma listinha com algumas dicas legais para você se aventurar nesse gênero literário, que é o meu preferido. E, deixando claro, eu amo os clichês. Amo mesmo, gosto muito. Mas eu encontrei aqui alguns livros e que me fez pensar nesse formato de vídeo aqui, para a gente poder comentar aí sobre alguns livros que não têm esse romance tão óbvio, mas que não deixam de ser romances. O primeiro livro que me fez pensar nisso foi um livro do Intrínsecos, que eu li ano passado, já comentei aqui no canal sobre ele, então não vou ficar falando muito. É o Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Aqui ele não tem capa, mas vou colocar para vocês qual é a capa comercial dele. E eu não sei por quê. Ah, sei sim. Eu tava vendo um filme sobre uma viagem de um casal e tal, e eu me lembrei dessa história e eu fiquei com vontade de reler, porque eu me lembro de ter gostado muito da experiência de leitura desse livro. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas aquele livro, ele tem uma história de romance que é muito além, assim, daquele clichê de como que o casal vai se conectar. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Aqui a gente tem um casal de ex-namorados e a gente não sabe bem o que aconteceu para que eles se tornassem ex-namorados. E eles precisam ir para uma festa, se não me engano, é uma festa de casamento, e acaba que eles vão junto no mesmo carro. E tem mais gente com eles, outros amigos, eu não sei se um amigo dele, uma irmã dela, alguma coisa assim. E eles acabam indo todos juntos para esse casamento. E é uma estrada longa ali, uma viagem longa que eles vão fazer. E faz muito tempo que eles não se veem, desde que eles terminaram. E tem alguma coisa assim muito interessante que esse amigo do ex-namorado dela, ele teve ali um ponto importante no término e a gente vai acompanhando isso com alguns flashbacks, com a conversa deles, pra gente saber o que que aconteceu com esse casal. E é uma leitura muito fluida, muito gostosa. A gente está muito mais preocupado com qual foi o motivo do término e ali com realmente saber ali como que eles começaram a namorar. A gente quer saber por que que eles terminaram. Então a história começa para a gente saber do fim, não do começo. E isso já deixa um pouco diferente. E olha que cor mais linda, gente. As edições da Intrínseca são sempre muito lindas. Desse clube, que não existe mais, o Intrínsecos. Eu tenho vários ainda para ler. Eu já fiz algumas resenhas deles aqui para vocês. Mas esse livro aqui, até comecei o vídeo com ele, porque esse livro foi o que me fez pensar aí nessa temática diferente de romances. Eu leio muitos romances com clichês, amo vários, tem uns que acho meio estranho, mas na maioria das vezes eu costumo gostar. E aí eu comecei a pensar nesses outros livros também que são diferentes. Aí, pensando em Beth O'Leary, eu amo muito A Troca, que também é um livro famosinho dela. E aqui a gente também tem um romance que foca mais é, na construção pessoal de cada personagem do que na conexão entre o casal. Aqui a gente tem uma história muito leve, muito divertida, mas com pontos de reflexões muito legais. A gente tem uma troca de casas entre uma neta e uma avó, e elas precisam ali dar uma guinada diferente na vida, então elas resolvem passar um tempo trocando não só de casa, mas de vida. Se eu não me engano, elas trocam até de celular. Então, cada uma vai para a casa da outra, passar um determinado tempo, se conectar, se integrar ali na comunidade uma da outra, para que elas possam ter esse momento assim de ressignificar as coisas, de se reencontrar. E elas encontram o amor também, mas de uma forma muito diferente, de uma forma não óbvia e que não é o ponto central da história. O ponto central são elas mesmas, o que vai acontecer com elas
e encontrar um parceiro ali é consequência. Então é uma história muito gostosa. Eu indico muito, é um favorito. E eu quero muito reler esse livro qualquer hora dessas para trazer uma resenha mais atualizada aqui para o canal. Tem muita coisa que eu li antes do canal e que eu não lembro assim com muito afinco para fazer uma resenha. Então eu fico esperando as releituras para poder trazer aqui para vocês algum vídeo. Outro livro que também é um intrínseco. Gente, ó, acho que tem uns 3 intrínsecos nesse vídeo, porque os romances que a Intrínseca trazia para esse clube deles eram todos assim, romances que têm uma profundidade maior. E aí é o Susan Não Quer Saber do Amor, se eu não me engano, também tem vídeo dele aqui no canal. E foi uma leitura bem interessante. Eu gostei bastante, acho que eu dei 4 estrelas para esse livro. E ele tem zero, zero de clichêzinhos que não tô querendo dizer mal dos clichês, quero que vocês entendam isso. Mas ele não tem nada daquilo, tipo, que você vê e que você ache óbvio que o casal vai ficar junto e que a gente gosta de ler esse tipo de livro porque é gostoso, sim. Mas aqui a gente tem uma coisa bem diferente. A Susan, ela é uma mulher um pouco mais velha, e ela tem uma relação complicada com a família, ela tem uma relação complicada até mesmo com o seu trabalho. Ela gosta do que ela faz, mas ela é tão assim certinha naquilo que ela faz, ela é tão organizada, tão metódica. E aí acaba que acontece uma coisa que eu acho que não dá pra falar porque é meio spoiler, que muda toda a perspectiva de vida da Susan. Ela também tem alguns acontecimentos familiares que ela precisa lidar, que são difíceis também. Mas uma coisa que acontece ali na vida dela, pessoal mesmo, de ela com ela, acaba mudando muito da perspectiva dela e acaba também trazendo um monte de outras coisas que ela precisa resolver ali, coisas que ela nunca pensou passar por isso. E aí acaba que isso dá uma guinada muito grande no livro e na história da Susan, que é uma história bem legal. E no final, gente, tem um plot ali que é super interessante. Você fica, gente, eu não tinha pensado que isso ia dar aí. E é o que deixa também a história assim, não óbvia, um romance diferente. O próximo livro é um romance muito gostoso e ele é mais puxado assim para aqueles romances mais dramáticos. Tem filme, tem resenha aqui no canal falando sobre o filme Um Lugar Bem Longe Daqui. Gente, esse livro, ele é de uma delicadeza, ele é assim de uma emoção muito, muito, muito grande. Ele teve no clube da Reese. Se eu não me engano, acho que até o Susan também estava no clube da Reese, a Reese Witherspoon, o Reese Book Club. É, e ele é muito legal. Foi a produtora da Reese que fez esse filme. E tem aquela atriz de Normal People, a Daisy. Acho que é Daisy Edgar Jones o nome dela. Eu gosto muito dessa atriz. Ela fez a Kaia, que é a mocinha desse livro aqui. E, gente, quando eu falo sobre coisas não clichês, isso aqui é o top. Seria o livro aqui que realmente não tem clichê nenhum. E aqui a gente tem uma história muito mais dramática, muito mais sofrida e triste, mas que tem ali um quentinho no coração também. Tem romance. A Kia, ela foi uma jovenzinha, uma criança, que foi praticamente não, né? Ela foi abandonada pelos pais, ela não tinha ninguém, ela cresceu sozinha. E aí, aqui, ó, esse cenário é realmente onde ela mora, uma região ali meio que um pântano que depois dá para o mar. E ela encontra abrigo no meio da natureza, no meio dos pássaros, dos bichos. Ela se torna uma pessoa muito, muito, muito inteligente, praticamente é muito autodidata. Ela tem uma ajuda assim para aprender a ler e tudo e tal, mas a observação da natureza, da forma como que ela faz, ela aprende tudo praticamente sozinho. É muito incrível a história que esse livro traz. E aí, além da história de vida, a gente vai acompanhando a Kaia crescer, a gente vai acompanhando ali os dramas de cada época, desde quando ela é bem novinha até sua vida adulta. E ao mesmo tempo a gente também vai acompanhar
tipo meio que flashbacks, assim, vai pra frente, vai pra trás. E lá no presente, assim, que seria a vida adulta da Kaia, ela tá sendo acusada de assassinato e todas as coisas apontam pra ela e ela precisa ali se defender. Então é uma história muito legal, que tem essa investigação criminal aí, a cidade toda acusando ela e é muito, muito, muito emocionante. Vale muito a pena a leitura desse livro. Eu vou deixar nos cards os vídeos que tem sobre esses livros que eu tô comentando com vocês, para vocês darem uma olhadinha também de uma forma mais aprofundada, para esse vídeo não ficar enorme. Eu não vou ficar falando tanto do que eu já falei aqui. O próximo é um favorito da vida também. Eu amo demais essa autora e eu vou falar de 3 livros dela. Infelizmente, eu só tenho um físico, que é esse aqui, ó, Ligações. Já tá passando na hora de eu reler esse livro, porque ele é muito bom. E eu acho que eu li uma vez só e eu tava no ensino médio, então já faz bastante tempo. Ele tá bem velhinho. Ele tá até, tipo, super amarelado. Ele andava na minha bolsa da escola, tipo, muito, muito. Essa autora, a Rainbow Rowell, eu gosto demais da escrita dela, da criatividade que ela tem para criar histórias diferentes. E esse livro aqui, ele tem uma pegada, eu não sei dizer como que é quando um livro tem uma coisa que é sobrenatural, mas ele não é fantasia. Eu não sei se é realismo, não é realismo mágico, eu não sei definir. Mas acontece uma coisa aqui que não acontece no mundo real, mas é um detalhe só e o resto é tudo normal. Aqui a gente tem um relacionamento um pouco mais maduro, casal de adultos que já são casados, que têm filhos, que estão passando por uma crise no casamento. Eles estão ali com dificuldades de se entender, porque eles têm alguns combinados que são um pouco diferentes do que normalmente a sociedade impõe, a sociedade aceita. A esposa, a personagem feminina que chama George, ela trabalha com televisão, ela tem um emprego muito incrível. Eu não lembro exatamente o que que ela faz. Se ela produz séries de TV, não tá falando aqui também, mas eu não lembro mais exatamente o que que ela faz. Só sei que eles já estão passando por essa fase um pouco complexa e eles combinaram que eles vão levar as crianças para passar o Natal na família dele, que é bem longe de onde eles moram, lá nos Estados Unidos, tudo longe, que os estados são muito grandes, tudo. Então eles vão ver a família do pai, né? E eles vão passar o Natal lá, vão ver neve, então uma coisa super legal. Eles tinham todo esse planejamento e de repente a George recebe uma oportunidade de emprego assim irresistível. Acho que eles vão produzir alguma série, alguma coisa assim para TV, e ela não pode sair mais, ela tem que ficar, porque já tá meio que já vai começar, entendeu? Não vai esperar virar o ano, já vai começar a trabalhar. E o marido dela fica muito revoltado, porque ele fica em casa para cuidar das crianças, ele deixa, assim, né, ali no acordo deles, ele abdicou da carreira dele para poder cuidar das crianças em prol da carreira dela, que talvez ele fosse mais importante, e ele tá sempre concordando com a rotina de trabalho dela, que é muito intensa, ele tá sempre ali disposto a suprir a falta dela, e agora já deu, sabe? Tipo, eles estão desgastados com tudo isso, e ele fala: beleza, você vai ficar? Eu não vou, eu vou viajar, eu vou levar as crianças e vamos pensar aí o que que a gente quer do nosso casamento. E a George, ela fica um pouco impactada com isso, ela fica ali meio na corda bamba, e ela tem um telefone que fica no guarda-roupa dela, eu acho, se não me engano, e ela um dia liga pra ele tá lá na casa dos pais e ela tá na casa deles ali. E quando ela liga, quem atende o telefone é uma pessoa, eu não lembro se é nessa ordem exatamente de acontecimentos, mas quem atende o telefone é uma pessoa que nunca poderia ter atendido o telefone porque essa pessoa já morreu. E aí que ela começa a perceber que esse telefone dela está fazendo ligações para o passado. E através dessas ligações, ela começa a reviver os primeiros anos, quando ela conheceu o marido dela e quando eles se apaixonaram, e ela começa a se envolver com o passado, com essas lembranças de como que era o começo do relacionamento deles.
E aí ela começa a pôr tudo em perspectiva do que está acontecendo na vida deles, se tudo isso que está acontecendo entre eles realmente compensa. Se ela começa a pensar sobre tudo. E isso é muito, muito legal. Essas ligações com o passado, gente, isso é muito divertido, emocionante. E realmente é um livro muito legal. Tem uma notinha do The New York Times aqui atrás, que está escrito assim, ó. Um young adult ou um livro para adultos. Royal é talentosa o suficiente para não ser categorizada. Ligações pertence a um gênero próprio. É isso que eu tô falando para vocês, gente. Um gênero de romance, né? Mas que não se encaixa dentro daquilo que a gente está acostumado a ver. E aí, os outros dois livros que eu vou comentar sobre da Rainbow eu não tenho em mãos. Eu li em e-book, então vou deixar as capinhas para vocês. O primeiro é Anexos, que também é um romance assim que tem um formato diferente. Esse eu estava até começando a reler e eu preciso mesmo fazer essa releitura porque eu também li faz muito tempo e eu me lembro de ter gostado demais, mas eu não lembro assim de detalhes muito minuciosos ali da história. A gente tem um rapaz que trabalha como TI, técnico de segurança, técnico da informação, em uma empresa de jornal, uma redação de jornal. E é muito engraçado, porque ele faz um horário noturno e ele trabalha meio que no subsolo do prédio ali da redação. E o serviço dele consiste muito em analisar os e-mails que os funcionários trocam. Ele consegue ler todos os e-mails que são enviados ali dos computadores, e-mails do próprio jornal mesmo, sabe? Tipo, o e-mail corporativo que os funcionários usam. E tem uma regra que eles não podem falar sobre assuntos pessoais usando esse e-mail. E ele fica lá analisando, mandando advertências e fazendo esse tipo de serviço. E ele encontra sempre conversas muito inapropriadas e muito inadequadas entre duas amigas que trabalham ali no jornal, na revista, e elas estão sempre sendo advertidas, mas elas não param. E ele acaba se envolvendo muito na conversa dessas amigas porque ele vai lendo esses e-mails. E elas estão sempre falando sobre a vida particular delas e ele acaba se envolvendo muito e ele acaba até ali começando a enxergar com outros olhos uma dessas meninas que estão ali conversando entre si e o livro vai se desenvolvendo assim. A gente vai lendo esses e-mails também, a gente vai acompanhando o drama dessas meninas e elas têm também complicações, passando por momentos complicados, passando por dramas na própria vida. Além disso, a gente vai acompanhando a vida desse técnico de informática e aí a gente começa a ficar ansioso para saber como que eles vão se encontrar na vida real ali fora das telas. É muito legal, muito divertido. Eu não lembro o final, então é um livro muito bom para reler. Eu gosto de reler quando eu lembro também, não tem problema, mas esses que faz tempo e eu não lembro o final, são releituras maravilhosas. E o outro livro da Rainbow Royal, e esse é um favorito 5 estrelas, que eu já reli um monte de vezes, que eu tenho mangá, que eu tenho um monte de coisa, é o Fangirl. Eu só preciso ter o livro em si mesmo. Eu comprei os mangás em inglês que lançaram. Devia ter pego, né? Mas, não tá aqui, tá emprestado. Fangirl é a história de uma mocinha que ela é super novinha, ela acabou de fazer 18 anos e tá indo pra faculdade. Ela vai sair de casa pela primeira vez e ela tá toda nervosa, tem um monte de coisa acontecendo. Ela tem uma irmã gêmea e eu esqueci o nome delas. Mas elas são gêmeas, elas sempre dividiram o quarto e ela tinha uma noção muito grande que ela ia pra faculdade com essa irmã e ia ser bem mais tranquilo. De repente, a irmã anuncia que não vai querer dividir o quarto com ela, que quer conhecer outras pessoas, que quer novas oportunidades. E de repente, ela se vê ali sem saber quem vai morar com ela, sem ter aquela segurança que ela tinha antes de estar junto com a irmã. Aí é que a história começa a se desenrolar. A gente vai acompanhar essa menina que é super nerd, ela é viciada em uma história que é tipo Harry Potter. A autora quis trazer
ali uma série de fantasia bem parecida com Harry Potter, mas tem um nome próprio, tudo. Depois tem até livro sobre isso. E ela escreve uma fanfic. E a fanfic dela é muito, muito famosa. E aí ela tem que ir adaptando tudo isso à nova vida dela de universitária e as coisas que vão acontecer ali nesse primeiro ano na faculdade. É um livro muito gostoso, muito legal. E eu tô devendo também um vídeo dele aqui pro canal, porque esse realmente é um dos meus favoritaços da vida. Eu gosto demais. E o último livro na nossa lista também é um intrínseco, que também tem vídeo aqui no canal, que é O Palácio de Papel. Aqui a gente também tem um romance mais maduro, sobre personagens mais velhos, e a gente vai acompanhar essa personagem durante um grande período ali da vida dela. É um livro que tem temáticas um pouco mais pesadas, assim. É legal dar uma olhadinha na sinopse. Ele é uma história mais adulta mesmo, não é tão young adult, como eu estava falando aqui, esses outros romances da Rainbow. Aqui a gente tem uma história bem mais pesada para o drama do que para o romance, e a gente vai acompanhar a história de uma mulher que está revendo toda a sua vida. Ela tem ali, eu acho que ela já deve ter uns 40 e poucos anos, ela tem filhos, ela tem um casamento que é ok, um casamento próspero de vários anos já, muitos anos mesmo. E a gente vai acompanhar a viagem anual que eles fazem para a praia, para um lugar onde eles vão todo ano. E esse ano ela está, na verdade, revivendo algumas memórias, lembrando, né, de muita coisa que aconteceu com ela. A gente acompanha durante esse livro, desde a sua infância até ali chegar nesse momento em que ela está revendo toda a vida e colocando tudo em perspectiva. E aqui eu vou deixar nos cards para vocês darem uma olhada no vídeo sobre esse livro. Eu não explico bem melhor sobre ele lá, mas a gente tem uma reavaliação também sobre o casamento, sobre se tudo que ela decidiu, se todas as escolhas que ela tomou foram escolhas certas, se ela escolheu o homem certo ou não. E ela tem muitas dúvidas, ela também tem uma perda familiar grande que faz muita falta ali na vida dela, e ela começa a se reavaliar. É uma história muito gostosa. Eu não lembro o nome da mocinha. Eu acho tão difícil quando eu não lembro o nome da personagem principal, mas a gente vai acompanhar o livro por os capítulos vão mostrar pra gente o ano em que tá, a hora que tá acontecendo. Então a gente vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Isso é muito legal. E aí a gente vai tendo noção da história através disso. E o final, gente, tem um plot. Não é nada do que a gente estava pensando. É muito interessante. Acho que não deu para entender muito bem dessa minha fala, mas vão ver o vídeo sobre o Palácio de Papel, que é muito, muito legal. É uma história sobre uma família, sobre muitos dramas, escolhas certas, escolhas erradas. A história de vida dessa personagem principal ali, da casa dela, do pai, da mãe, dos irmãos, de como que foi a criação dela, é bem pesada, mas é muito, muito interessante. E então eu concluo essa lista de romances que não tem o romance como principal foco de história e que trazem mais dramas do que clichês. O drama não seria um clichê? Acho que pode ser também. Mas aqui eu quero dizer que a gente às vezes vai ler um livro e a gente está esperando uma história fofinha e na verdade a gente encontra uma história densa. Acho que é isso o que alguns desses livros aqui trazem pra gente, uma história densa, bem mais profunda e às vezes até um pouco difícil de navegar por essas águas, porque elas trazem ali algumas tempestades que incomodam, mas são muito, muito gratificantes quando a gente chega na praia no final. É muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês também gostam desse tipo de livros, quais são os seus favoritos nesse gênero denso do romance. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e espero vocês até a próxima.